Quando eu vejo uma mesa como a nossa, esse debate que nós estamos fazendo agora, eu lembro novamente do Darcy Ribeiro, né? Meus fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Então, quando nós perdemos a eleição em 2018, né? Por um lado, tivemos uma grande derrota que afundou o Brasil, como nós vemos hoje, o genocídio aí da pandemia, com mais de 240 mil mortes, o boicote às ações em defesa da vida, o boicote à vacinação e os atentados ao Estado democrático de direito, aos princípios constitucionais, aos direitos humanos que esse governo tem promovido e agora ainda mais buscando aí armar as suas milícias, os seus apoiadores, os seus maus policiais, com a finalidade realmente de instalarem uma guerra civil no Brasil e também darem um golpe na democracia caso o Bolsonaro venha a perder a próxima eleição, que provavelmente vai acontecer, porque ele vai ficar com 20% ou menos do eleitorado se ele seguir nessa linha. Agora, essa prisão do deputado, o que a gente tem que lamentar é que o chefe da quadrilha está solto, o chefe da camarilha está no Palácio do Planalto, ele é o chefe da quadrilha, do bando, do ódio. Então, ele que esteve à frente de tudo, ele que organiza tudo por meio das suas lives, do seu WhatsApp, e ele certamente está dando total apoio para que esse deputado saia impune dessa situação. Ele deve ter dito para o deputado: vai lá que eu garanto, mete o pau, desqualifica esses caras, detona com o Supremo Tribunal Federal. Então a quadrilha está solta, isso é lamentável, e estão lá no Palácio, né? O ministro das Relações Exteriores é outro que difunde o ódio, a ministra dos Direitos Humanos e também vários outros parlamentares aí que fazem esse mesmo tipo de discurso e ostentação por meio de redes sociais, por meio de discursos. Então é necessário, né, nós pensarmos nessa questão. E também já estendendo o que eu tinha falado anteriormente sobre as razões dessa prisão, a Lei de Segurança Nacional também prevê que caluniar, difamar ministros do Supremo Tribunal Federal também atentam contra essa legislação. E foi muito grave o que ele disse dos ministros do STF. Ele acusou os ministros de venderem sentenças sem nenhum tipo de prova, né? Ele gravou no vídeo lá que os ministros vendem suas decisões, recebem dinheiro por elas, e ameaçou agredir com socos, com violência os ministros do STF. Então, além disso, ele debocha muito do Fachin, ele xinga, ofende, chama de moleque mimado, de mau caráter, de marginal, de vagabundo, de cretino e de canalha o ministro Fachin nesse vídeo. E fala que ele pertence à nata de bosta do STF. E ele fala que, literalmente, o Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Gilmar, Fachin vendem sentenças. Ele acusa todos esses ministros sem prova nenhuma, daí fala que o Alexandre de Moraes é do PCC, chama ele de Xandão do PCC, que é um discurso que há um certo tempo o pessoal bolsonarista tem feito, e fez sinal até com a mão de que o Gilmar pega dinheiro em todos os processos que ele atua. Então fez assim como se o Gilmar pegasse dinheiro em todos os processos que ele atua. Então é bem grave, não são acusações muito levianas, inaceitáveis contra ministros da mais alta corte do país, e que certamente são situações que podem realmente embasar uma prisão como embasou de fato, e que precisa gerar cassação, pelo menos, dele,
provavelmente não vai ser mantida essa prisão. Agora, o STF tem 24 horas para encaminhar para a Câmara o processo, os autos. Tomara que eles façam primeiro a análise hoje no plenário e todos os ministros deem o aval, aprovem a prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes no plenário do STF hoje às 14 horas, e só depois, quando estiver estourando as 24 horas, encaminhem para a Câmara poder aí fazer a votação por maioria se vai ser ou não mantida a prisão, para pelo menos manter esse cara umas 24 horas aí na prisão, né? Como uma sanção diante de tudo que ele fez. Mas a gente sabe que dificilmente essa prisão se manterá. A prisão de parlamentares só pode ocorrer em flagrante de crimes inafiançáveis, e tivemos aí vários crimes cometidos por ele, então, pelo tamanho da pena desses vários crimes conjugados que ele praticou, se tornou inafiançável. E o flagrante, ele acabou de publicar o vídeo nas redes sociais, então existia, de fato, um estado de flagrante, logo após a prática do crime, e o crime ainda estava sendo cometido porque o vídeo vai sendo assistido a todo momento, vai aumentando o número de visualizações. Então, não há como contestar esse estado de flagrância, não há como contestar que a quantidade de crimes que ele cometeu se tornou inafiançável. Por outro lado, nós, em muitos momentos, defendemos a revogação da Lei de Segurança Nacional. Certamente o Simão já participou de discussões sobre esse assunto. Eu, como membro do Grupo Tortura Nunca Mais, nós já debatemos muitas vezes isso, e é ela que está embasando agora a defesa da democracia, da República Brasileira, do Estado Democrático, da nossa Constituição. Então, é bem interessante notar isso, que uma lei que nós antes entendíamos que poderia criminalizar movimentos sociais, se fosse aí mal utilizada pelo Poder Judiciário, hoje serve de base para defender a democracia, o Estado de Direito, que é essa antiga Lei de Segurança Nacional dos tempos da própria ditadura militar. Então, é só para notar essa questão e também ouvir um pouco a opinião do Simão como cientista social sobre esse tema aí da própria Lei de Segurança Nacional e esse período aí de atentados à democracia que nós vivemos no país.